Oi pessoal, eu sou o de Brito Machado II e esse é mais um vídeo do quadro Dissecando o CTN. No vídeo de hoje trataremos do artigo 72 do CTN dedicado à base de cálculo do ISS. Tal como o artigo 71, o artigo 72 foi revogado. Hoje a matéria se acha tratada, como dito nos vídeos anteriores, na Lei Complementar 116. As normas gerais em matéria de ISS estão previstas na Lei Complementar 116. Mas é importante fazer uma observação a respeito de dois assuntos que continuam tratados na Lei Complementar 116 e que continuam despertando interesse, ou propriamente não estão tratados nela, foram tratados no Decreto-Lei 406 e houve uma discussão sobre se ela os teria revogado ou não, teria revogado os artigos do Decreto-Lei 406 que trata desse assunto. Basicamente, a base de cálculo do ISS é o valor do serviço. Como dito, sempre a base de cálculo é o fato gerador transformado em moeda. Então, se presta um serviço e se cobra X por isso, esse X será a base de cálculo porque ela é o aspecto dimensível do fato gerador. Então é isso que está colocado basicamente em linhas gerais, tanto no CTN, no artigo 72, como depois no Decreto-Lei 406, como depois na Lei Complementar 116. Mas há dois pontos que merecem nossa atenção aqui. O primeiro é o dos profissionais liberais e as sociedades por eles formadas. Tanto no Código Tributário Nacional, no artigo 72, como no Decreto-Lei 406, no Código havia e no Decreto-Lei há uma disposição segundo a qual os profissionais autônomos eles não serão tributados, tendo como base de cálculo o valor cobrado pelo serviço, mas sim valores fixos. O Código e a lei e o Decreto-Lei 406 falam de alíquotas fixas, mas essas expressões sempre foram entendidas como valores fixos. Se fossem alíquotas fixas, seria uma alíquota de 3, 4, 5% sempre, que é o caso do ISS. O ISS, na maioria das vezes, tem alíquotas fixas. Mas se entendeu que essa expressão significa valores fixos. Então, advogados, médicos, contadores, engenheiros, dentistas, em vez de pagar um valor percentual, um percentual do serviço cobrado, prestado, percentual do valor recebido pelo serviço prestado, o advogado presta um serviço, recebe honorários e paga tantos por cento desses honorários, ele paga um valor fixo, mensal ou anual, isso vai depender da lei do município. Então o município estabelece R$ 160 por mês, que vai ser o valor que o advogado vai pagar, ou o dentista, ou o engenheiro, ou o médico, e pelos serviços por eles pessoalmente prestados. Esses serviços são tributados dessa maneira. É a chamada tributação dos profissionais autônomos, a tributação dos profissionais liberais. E também essa forma de tributação se estende para as suas sociedades. Caso médicos, advogados, engenheiros prestem serviços através de sociedades ou por intermédio de sociedades legalmente regulamentadas, cuja atividade é legalmente regulamentada, um consultório de dentistas, um escritório de arquitetos ou de advogados, através da pessoa jurídica é prestado o serviço, eles têm direito ao mesmo tratamento de um ISS fixo por número de profissionais ali habilitados trabalhando. Então, se há um escritório com 10 advogados, ele vai pagar o valor fixo equivalente a 10 advogados, em vez de pagar um percentual dos serviços, um percentual do valor cobrado pelos serviços prestados. Os municípios nunca se conformaram com essa disposição, eles questionaram a validade ainda antes da Lei Complementar 116, que é de 2003, os municípios questionaram a validade desse dispositivo, que constava do artigo 9º do Decreto-Lei 406, dizendo que se tratava de um benefício fiscal concedido pela União em relação a um tributo municipal. Portanto, seria uma espécie de isenção heterônoma que a Constituição não permitiria. Não teria sido recepcionado pelo artigo 151, inciso 3 da Constituição Federal de 88. Mas o STF, julgando a questão, entendeu que não se trata de uma isenção heterônoma, que se trata de um regime diferenciado de tributação e que pode, inclusive, dependendo das circunstâncias, já que é o município que vai definir quanto é o valor fixo e é o município que vai definir a alíquota do percentual pago pelos que prestam serviço de outras formas e não através de sociedades de profissionais liberais ou através dos próprios profissionais liberais, então não necessariamente esse regime vai ser beneficiado, vai ser só um regime diferente, que vai levar em conta que se trata do próprio trabalho do prestador e não de uma atividade empresarial maior que explora o trabalho de empregados
e que, portanto, justificaria uma incidência percentual do faturamento e não um valor fixo que não leve em conta o valor do serviço. Então esse foi o entendimento do STF. Com o advento da Lei Complementar 116, os municípios voltaram a questionar a subsistência do tratamento diferenciado, porque ele não foi repetido na Lei 116. Na Lei Complementar 116 não há nenhum artigo falando ou tratando desse ISS fixo devido por autônomos e pelas suas sociedades. Então os municípios sustentaram que havia sido revogado o tratamento, mas o judiciário entendeu que não, porque inclusive o Decreto-Lei 406, quando a Lei Complementar 116 diz quais foram os artigos revogados, revogam-se as disposições tais, ela sai citando os dispositivos revogados por ela, Lei 116, ela salta o artigo 9º do Decreto-Lei 406, deixando expresso, portanto, que ele não foi revogado, que esse dispositivo não foi revogado. E hoje é o entendimento que prevalece na jurisprudência. Quando se trata de sociedade de profissionais, porém, é importante que ela não tenha natureza empresarial. E aí também aqui existe toda uma discussão entre municípios e contribuintes sobre o que caracteriza uma sociedade com caráter empresarial. Em um lado, nós temos um exemplo do que não é uma sociedade empresarial. Digamos que 2 ou 3 advogados se juntam, formam uma sociedade, e a sociedade, através da sociedade, eles dividem as despesas de pagar um estagiário, pagar uma telefonista, pagar uma sala comercial onde eles atendem os clientes, onde eles têm um escritório, e recebem os honorários através ou por intermédio da sociedade, rateiam os honorários conforme o capital social, ou conforme o trabalho, ou conforme o critério previsto no contrato que tenham celebrado. Nesse caso, nós temos muito nitidamente o serviço é prestado diretamente por cada sócio, pessoalmente por cada sócio, que se responsabiliza pelo serviço, e nesse caso nós temos nitidamente uma sociedade de profissionais regida, constituída nos termos da legislação específica, no caso da Lei 8.906, que é a lei que regula os advogados, a atividade dos advogados e de suas sociedades. Nesse caso não há dúvida de que ela tem direito ao tratamento da tributação fixa. E pensemos numa outra hipótese, um hospital. O hospital é de propriedade de 3 empresários que nem médicos são, e eles têm diversos empregados, e entre esses empregados estão médicos, mas é um hospital de grande porte, que tem uma estrutura, e o serviço não é prestado por seus próprios sócios, que, como disse, nem médicos são. Nesse caso, esse hospital não terá o tratamento de sociedade de profissionais, ele será tributado como qualquer outro contribuinte do ISS, com percentual do valor recebido pelos serviços prestados, sendo o valor devido a título de ISS. O problema é que no meio dessas duas situações extremas existem várias situações intermediárias que suscitam questionamentos entre fisco e contribuintes que levam discussões ao judiciário sobre se trata de uma sociedade de profissionais ou não. O outro ponto relacionado à base de cálculo do ISS, que também suscitou questionamentos com o advento da Lei 116, diz respeito à dedução de materiais e dedução de subempreitadas. Então, digamos que alguém contrata a construção de uma estrada, e se é construída a estrada, se cobra X para construir a estrada. O ISS será um percentual desse valor. Se cobrou 1 milhão para construir a estrada, o ISS é 2% do valor do serviço, será 2% desse 1 milhão. Mas se o prestador do serviço, ele emprega, por exemplo, de subempreitadas, ele contrata alguém para pintar a estrada, ele contrata alguém para fazer uma ponte, ele subcontrata parte da execução do serviço e paga por essa subcontratação, que é tributada, esse valor vai ser deduzido do valor por ele devido, quando do pagamento do seu ISS, o valor que ele já pagou pelas subempreitadas. Até porque as subempreitadas já foram tributadas e trata-se de uma divisão na execução do serviço, mas o serviço é um só e, portanto, as subempreitadas devem ser deduzidas. Os municípios também questionaram isso, porque a Lei 116 também não foi expressa a esse respeito, mas o Judiciário firmou o entendimento de que as subempreitadas e os materiais usados na obra podem sim ser objeto de dedução da base de cálculo do ISS devido pelo construtor. Isso hoje também é pacífico na jurisprudência. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, de se inscrever no canal para acompanhar os próximos e de deixar na caixa de comentários o que gostaria de ver tratado nesses vídeos aqui feitos no canal. Até os próximos vídeos.